Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindas a mais um dia da 10ª Semana Acadêmica de Educação da Unileia. O meu nome é Luciana Lamblê, sou professora da instituição. Vou fazer rapidamente aqui a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelos encaracolados, um pouco abaixo dos ombros. O meu cenário atrás de mim tem uma parede com 3 quadros com cenas cinematográficas. Eu estou utilizando um casaco, moro numa região fria do estado do Rio de Janeiro, então eu estou de casaco e cachecol aqui. Então, hoje teremos a honra aqui da presença da professora Verônica Brito Aguiar, trazendo mais um tema muito importante, né? A gente vem falando isso desde segunda-feira, né? De como a nossa semana está trazendo temas tão atuais, tão do nosso cotidiano, mas ao mesmo tempo tão estruturais da nossa sociedade, que carregam um longo processo histórico e que vem à tona e que geram conflitos, demandas, confrontos e questões que a gente precisa saber lidar dentro do espaço escolar, fora do espaço escolar, em nossas vidas, em nossas relações, nossos trabalhos, enfim. Hoje a professora Verônica vai trazer para a gente o tema Estratégias de combate ao racismo, discriminação de gênero e misoginia no ambiente escolar. Lembrando que depois, às 15 horas, nós teremos mais uma palestra intitulada Pedagogia Ampliada, Gestão de Conflitos, Assédios e Burnout nos Ambientes de Ensino, com o professor Patrick Santos Nunes. E às 19 horas, Didática Intercultural, Crítica e Inclusiva, Caminhos para uma Docência em Prol da Diversidade, com a professora Thalita da Silva Campelo. E amanhã nós teremos o último dia da nossa semana acadêmica, também aí com 3 palestras. Uma às 10 horas da manhã, comigo, Me Sentia Mutilada, o nome da palestra, Me Sentia Mutilada, Medo, Ódio e Ressentimento na Sala de Aula, fruto de uma pesquisa que eu estou desenvolvendo aqui mesmo pela Unileia. Depois, às 16 horas, Saúde mental e educação, aspectos que envolvem as relações no ambiente escolar e saúde mental, com o professor Fábio Maia e a professora Noeli de Almeida Godoy. E às 19 horas, encerrando a nossa semana acadêmica, sustentabilidade e a construção de cultura da paz. Pasear é possível. Eu adorei isso. Pasear é muito bom, né? Com Luiz Cláudio Galhardi. Mais um recadinho antes de passar a palavra para a professora Verônica Brito. O formulário para inscrição será disponibilizado no chat aqui do YouTube quando faltarem uns 15 minutos para a palestra terminar. E aí vocês, por favor, preencham e através deles vocês conseguem um certificado para utilizar também como atividades complementares. Caso o certificado não chegue no seu e-mail até semana que vem, você entre em contato com a gente, mas não deixe antes de olhar sua caixa de spam, porque às vezes vai para a caixa de spam, tá lá tudo direitinho, né? E o aluno fica, ai, não recebi, mas acabou indo para a caixa de spam. Pessoal, estarei de olho aqui no chat, tá? Eu vou fechar minha câmera, o microfone, para vocês poderem ver melhor a professora Verônica, acompanhar também os slides dela. Mas eu estou por aqui, de olho no chat, e a professora falou: olha, qualquer pergunta pode me interromper e a gente faz um esquema de bate-papo. Então, galera, participem, tá? Sintam-se à vontade de fazer perguntas, são questões que nos atravessam, questões importantíssimas para nós, docentes, pessoas, né, para a sociedade como um todo, mas especialmente para nós que temos aí essa função tão bonita, tão desafiadora, mas tão poderosa, que é a docência, tá bom? Obrigada, professora Verônica, muito obrigada, a palavra está contigo. Oi, bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar a semana acadêmica que a faculdade está promovendo. Os temas estão muito densos e profundos, acho que de muita qualidade. A gente tem a apresentação de resultados de pesquisa, a gente tem temas
bastante relevantes sobre a educação e é uma grande honra estar com os nossos alunos e com a comunidade também. Então, sejam bem-vindos. Como a professora Luciana já falou, enfim, qualquer dúvida que vocês tenham, ela estará acompanhando o YouTube, para que a gente possa ter uma conversa mais dinâmica, né, e para que a nossa didática seja aprimorada e seja atual, né, dentro dos parâmetros que a tecnologia nos permite traçar, né? Então, sejam muitíssimo bem-vindos. Hoje a gente vai falar das estratégias de combate ao racismo, à discriminação de gênero e à misoginia no ambiente escolar, né, na prática pedagógica. Só queria confirmar se a minha tela está sendo vista. A professora Luciana pode me dar um retorno rapidamente? Tá sim, perfeitamente, perfeitamente. Então, vamos dar sequência. A gente tem bastante coisa para falar. Os temas são transversais, né? Cada um desses temas caberia a cada um deles uma palestra específica. Assim, aliás, muito mais do que isso, né? Para cada um desses temas, a gente tem transformações sociais sendo vivenciadas. Então, são temas que exigem, assim, bastante conversa, para que a gente possa avançar como sociedade, para que a gente possa avançar eticamente, respeitosamente, falando da inclusão de todos, né? Só tratando de inclusão, rapidamente gostaria de fazer a minha audiodescrição também, para que a gente tenha todos abarcados aqui, né, nessa palestra, para que todos se sintam abraçados. Então, eu sou a professora Verônica Aguiar, eu sou psicóloga do trabalho, eu estou vestindo uma blusa preta com uma echarpe de estampa floral. Eu sou loura, branca. Ao meu fundo tem uma arquitetura modernista do fundo do Teams mesmo, né? Branca, e é basicamente isso. Bem-vindos, bem-vindas, enfim, a todas as pessoas que estão aqui com a gente. E quando a gente fala de estratégia de combate ao racismo, à discriminação de gênero e à misoginia, antes de mais nada, é preciso a gente entender um pouquinho os termos, né? Mas também é importante que a gente saiba o que é um lugar de fala, né? Eu estou aqui tratando de temas que dizem sim respeito a todos, que é de responsabilidade de todos, mas o meu lugar de fala aqui hoje é como professora e mulher, né? Eu estou cedendo o espaço para que a gente possa refletir também sobre as questões raciais e as questões LGBTQIA+, inclusive destacando que ontem foi o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Então, essa palestra foi pensada também para que a gente possa se aprofundar nisso e falar de modo, de fato, apartidário e sem paixões, mas com um olhar respeitoso para o ambiente escolar, para a gente restituir esse espaço de conversa, né, de análise crítica e para que a sociedade possa, de fato, se abraçar, né? Então, é isso. Eu trouxe aqui a citação de alguns autores pretos, a citação também de alguns autores LGBTQIA+, e, enfim, as falas de todo o estudo das mulheres que vem fazendo o trabalho de combate à misoginia, tá? Só para que a gente deixe claro, a faculdade também tem representantes pretos que poderiam estar aqui falando. Com relação ao LGBTQIA+, eu não sei exatamente especificar, porque a nossa equipe é bastante grande e ainda não foi pauta das nossas reuniões, mas com certeza eu estou na minha posição de fala, cedendo o meu espaço um pouquinho para que a gente possa refletir sobre isso, né? E a luta contra o preconceito é uma batalha constante, né? A gente está falando aqui de pedagogia, então a gente sabe o quanto o preconceito é prejudicial para a nossa sociedade, né? As futuras gerações estão sendo formadas agora, as pessoas que vão lidar com a ética social, com a responsabilidade social estão em formação, inclusive grande parte agora dos nossos alunos, né, e a comunidade interessada, mas também as crianças, enfim, nas escolas e todo o processo educacional está envolvido nisso, né? E para isso é preciso implementar estratégias que visem a conscientização, né, esse trabalho de mergulho, de conversa sobre o que é dignidade, sobre o que é o outro, né?
Mas, então, por que é necessário tratar especificamente de inclusão nas escolas, né? A humanidade, ela é composta por diferentes culturas, né? A gente tem crenças diferentes, valores diferentes, então a gente precisa compreender que existe tudo isso para que a gente possa se relacionar, né? Então, trabalhar diversidade é trabalhar a relação interpessoal, é trabalhar a convivência com o outro. E mais do que isso, é aproveitar a riqueza cultural, a riqueza da diversidade, da especificidade do outro dentro do nosso contexto humano, né? Para que a gente possa produzir soluções melhores, para que a gente possa ter um ambiente pacífico de convivência, né? Então, a gente está aí buscando formar os nossos alunos nas questões de ética e justiça social e trabalhar o mundo de uma forma inclusiva, né? Rica, complexa, com todas essas diferenças, né? E é nas escolas que a gente começa esse trabalho, ele começa ali, ele tem um start, mas ele vai se perpetuar por todos os nossos âmbitos relacionais, né? Então, o trabalho começa ali, mas ele não tem fim. O trabalho da educação, ele perpetua em comportamentos, em valores e atitudes, né? E falar em diversidade é falar também em direitos humanos, né? E aí eu trouxe um pouquinho do que a ONU, inclusive, entende sobre direitos humanos, que são os direitos fundamentais inerentes a todos os seres humanos. Então, a gente está falando de direitos básicos, universais, inalienáveis, indivisíveis, né? Baseados no princípio da dignidade. Então, quando a gente fala em dignidade, a gente não pode negociar esse valor, né? Esse princípio. A dignidade é, sim, para todos, né? A dignidade, a igualdade, a liberdade, a justiça, ela tem que alcançar as relações humanas, necessariamente, para que a gente possa não apenas só ter paz, mas que a gente possa considerar de fato as individualidades, considerar a vida, o respeito à vida mesmo, né? Então, a dignidade, ela vai independer de religião, enfim, de gênero, orientação sexual, condição socioeconômica, deficiência ou qualquer outra característica da pessoa. Ela alcança a todos, né? Isso tudo está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi registrado em 1948, numa reunião da ONU, e deve ser respeitado internacionalmente por todos os países, e é por isso que a gente vem trazendo esses temas para as escolas. Olha a importância disso tudo, né? O planeta está olhando para os direitos humanos, e a gente precisa implementar isso na prática. E aí eu trouxe alguns termos para a gente se aprofundar um pouquinho antes da gente falar em práticas pedagógicas, e por isso também a importância da gente abrir essa Semana da Educação para toda a comunidade, né? Porque, enfim, trabalhar esses termos é trabalhar a base para que a gente possa pegar, então, a nossa didática enquanto professor, né, para os nossos alunos de pedagogia, e depois aplicar isso nas nossas relações de sala de aula, no nosso cotidiano de ensino, né? Então, raça é um conceito que se refere a uma classificação humana, ele foi instituído pela humanidade, né, baseado em características físicas. E o importante da gente saber é que a raça, ela não tem um fundamento biológico, né? Essa definição, esse conceito, raça, ele não tem um fundamento biológico. A gente não consegue aferir biologicamente características genéticas que determinem a raça. A gente consegue definir características biológicas que definem a ancestralidade, que é um termo um pouquinho diferente. Mas, se você colocar o sangue de alguém dentro lá de um laboratório e fizer análise, não vai aparecer dentro do seu sangue a cor que você tem. Né? Então, é importante que a gente saiba que tudo isso já nasce, o preconceito nasce das concepções humanas. A partir da ideia de raça é que se começou a criar a cisão, né, social que a gente tem hoje, grave, histórica, inclusive, de raça, né, pautada na cor da pele. Então,
muito delicado o tema, né? A gente precisa, sim, rever os nossos conceitos, rever a nossa fala, rever o modo como a gente se porta. A gente não pode se eximir da nossa responsabilidade, porque a gente agora começa a compreender que isso é criado. E a gente tem o papel de desconstruir o racismo, né? Então, o racismo é uma forma de discriminação baseada na raça, né? É uma crença de que algumas raças são superiores a outras, né? Socialmente, então, isso vai ganhando uma estrutura que se perpetua geracionalmente, inclusive, e que dificulta muito as relações porque coloca determinadas pessoas com cores de peles distintas da branca em posição de opressão, né? E aí há uma grande desconsideração aos direitos humanos que a gente falou logo há pouco, né? Então há uma prática de tratamento desigual estabelecida, há um sistema cultural estabelecido, muitas vezes as pessoas em seus dias a dia nem conseguem, as pessoas que não são pretas, né? Não conseguem entender até onde está arraigada esse sistema de crenças do racismo, mas a cada dia a gente precisa rever a si, rever os nossos comportamentos e questionar as estruturas sociais, questionar o que sempre foi assim, né? Para que a gente possa, de fato, promover esses direitos, incluir essas pessoas e promover equidade, né, gente? As pessoas têm que ter direitos iguais, considerando suas diferenças, né? Então, a gente promove a equidade falando nisso, não só a igualdade, mas a gente precisa, sim, dentro das escolas, combater efetivamente o racismo, inclusive ter uma política de inaceitação mesmo, assim, do racismo, né? Enfim, comportamentos racistas nas escolas devem ser combatidos de modo efetivo, sabe? De modo a corrigir mesmo comportamentos, a criar um sistema de valores que combata toda essa questão de posicionamento racial, né? Professora. Oi, pois não. Desculpa te interromper, não sei se você vai tratar isso um pouco mais adiante, mas talvez fosse interessante, a partir do que você acabou de falar, diferenciar o que é igualdade e equidade. Eu acho que seria interessante na sua fala, você mencionou isso, mas acho que seria interessante, acho que o pessoal gostaria. Ok, vamos lá. Então, ótimo, obrigada, Luciana. Vamos entender um pouquinho o que é igualdade e equidade, né? A igualdade é quando a gente oferece oportunidades iguais a todos, ok? Então, parte todo mundo do mesmo ponto de partida, né? Sai todo mundo do mesmo lugar para concorrer com as mesmas oportunidades, enfim, a vagas de emprego ou, enfim, a posições nos vestibulares, enfim, igualdade de oportunidades para todos, né? Acesso ao sistema de saúde para todos. Há um sistema de que todos têm o mesmo ponto de partida. Quando a gente fala em equidade, a gente precisa considerar as diferenças, porque eu não posso colocar o que combate uma estrutura posta pela sociedade de opressão para sair do mesmo ponto de partida, porque ele já está em um sistema de opressão, ele já não está com igualdade de oportunidade. Estruturalmente, a sociedade já o empurra para baixo. Então, quando a gente põe critérios similares de ponto de partida, sem considerar a deficiência, sem considerar a cor de pele, sem considerar a classe econômica, a gente não está oferecendo as mesmas oportunidades. Aparentemente a gente está, mas estruturalmente a gente não está. Então, quando a gente tem um vestibular e concorre ali uma pessoa que não teve condições de estudar nas melhores escolas, apesar de ele também fazer a prova igualmente, ele não teve as mesmas oportunidades. Então, ao tratar da equidade, os sistemas, as normas, enfim, os editais devem considerar essa especificidade, a diferença estrutural entre as pessoas, para que elas, sim, a partir daí, possam ter algumas condições reparadoras, não são especiais, mas são condições reparadoras para que elas avancem conjuntamente
em grau de concorrência. Então, aí a gente está falando de equidade, tá? E aí, na sequência, é importante a gente falar também um pouquinho das deficiências. Esse não é um tema dessa palestra, mas aqui a gente está tratando de um ambiente escolar, né? Então, é importante a gente conhecer rapidamente também. Então, a deficiência é uma condição física, sensorial, intelectual ou mental que limita e impede certas habilidades. Então, a pessoa com deficiência, que é o termo que a gente usa para a pessoa que possui algum tipo dessas especificidades, né, dessas deficiências, ou física, ou sensorial, ou intelectual, ou mental, ou enfim, mais de uma delas, a gente está tratando da pessoa com deficiência. Ela tem essa deficiência, mas ela é uma pessoa integral. A gente pode observar algumas deficiências e considerar tudo isso para que a gente promova a equidade que a gente acabou de falar, para que a gente promova dignidade, para que essa pessoa esteja estruturalmente no mesmo patamar de oportunidades das demais, né? É importante a gente salientar que quando a gente fala de deficiência, a gente está falando de uma característica específica da pessoa que tira oportunidades. Mas características específicas todos temos. Então, é importante que a gente passe a olhar o outro com mais carinho, com mais respeito e com empatia mesmo, né? A gente precisa tentar se colocar no lugar do outro, porque se colocar é impossível, mas a gente precisa olhar a partir da perspectiva do outro para que as oportunidades sejam oferecidas. E no caso da deficiência, a gente também precisa tratar desse tema nas escolas e promover dignidade e acessibilidade a todos, né? E aí, aprofundando um pouquinho nos temas da palestra, a gente tem que entender também o que é gênero e identidade de gênero. Gênero, pessoal, é uma construção social, é uma ideia, né, de papéis sociais, né, se relaciona às características, papéis, comportamentos, expectativas, identidades associadas ao feminino e ao masculino. E ela diverge do que é o sexo biológico. Então, entendam, a gente nasce com um determinado sexo biológico, determinado ali pelo nosso DNA, enfim, pelas nossas características secundárias, quando a gente amadurece, né? A gente nasce bebê, tem as características primárias, todo bebê se parece bastante, né? E aí, a partir daí, a gente desenvolve as características secundárias biológicas de sexo. Gênero não, gênero é o que a gente entende como sociedade de papéis e atribuições e está vinculado ao masculino e ao feminino. Por exemplo, tem-se ainda muito a história de que esse trabalho é coisa de mulher ou esse trabalho é coisa de homem. Inclusive na pedagogia. A pedagogia é um curso predominantemente ainda feminino, porque tem-se o preconceito de que essa profissão não é para os homens. Então, a gente tem que vir a desconstruir esses papéis que limitam, né? Que enquadram, que colocam todo mundo como se todo mundo fosse igual. Então, tá todo mundo na mesma caixinha. E gênero é essa construção social. O gênero é aprendido diretamente e indiretamente. Então, nas nossas relações, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo os papéis de gênero e a sociedade tenta enquadrar a todos dentro desses papéis feminino e masculino. E como é uma construção aprendida, uma construção idealizada por parte das pessoas, parte da humanidade, a gente precisa refletir criticamente se isso corresponde às identidades, às individualidades das pessoas, né? Porque existe uma grande parcela da população tentando se colocar no mundo da forma mais autêntica que essa pessoa é. Então, a gente precisa, mais uma vez, refletir a história de gênero, porque ela promove preconceitos, né? A gente tem opressão de todas as formas com a ideia de gênero. Os papéis de trabalho, enfim, os papéis dentro de casa, enfim, o que a pessoa quer para o corpo dela ou não quer, o que ela quer vestir ou não quer. A gente precisa falar de respeito, respeito acima de tudo. Respeito também às crenças, mas respeito às individualidades.
para promover dignidade. A gente tem que lembrar que a dignidade ela é primária e logo depois disso as pessoas vão estabelecer as próprias crenças, as próprias escolhas. Mas uma construção social não pode limitar as pessoas mais, isso tem que acabar, né? Então, assim, a gente precisa ir refletindo as estruturas da sociedade que colocam as pessoas em estado de desigualdade, né? E a identidade de gênero é a maneira como a pessoa se percebe, a maneira como ela se identifica nos termos do seu gênero, né? Então, ela pode ser, hoje, a gente tem mapeado um leque de possibilidades, mas a verdade é que a pessoa pode ser o que ela bem entender. E isso só diz respeito a ela. Não cabe mais à sociedade questionar esse tipo de coisa. Cabe à sociedade promover respeito, ética, justiça social e inclusão, certo? Então, a identidade de gênero ela não está ligada ao sexo atribuído no nascimento. Ela está ligada aos papéis de gênero e à contestação, na verdade, desses papéis, para que as pessoas possam se entender no modo como elas se sentem melhores, emocionalmente, afetivamente, né? Então, a partir daqui, a gente começa a refletir alguns preconceitos que a sociedade tem de estabelecer essas caixinhas e colocar as pessoas dentro dessas caixinhas, mesmo quando isso promove sofrimento. A gente precisa parar de promover sofrimento com as estruturas sociais que a gente tem, e a pauta pedagógica disso tudo é o respeito, né? E o machismo é um sistema de crenças, de atitudes e comportamentos que atribui uma superioridade aos homens sobre as mulheres. Então, aqui, mais uma vez, a gente está falando de um sistema de opressão, de um sistema de um conjunto criado de ideologias, de ideias, que vão oprimir outras pessoas, né? Algumas pessoas vão ser detentoras de privilégios e outras vão ser oprimidas por esse sistema posto, né? E é preciso que a gente reflita, mais uma vez, a igualdade e a equidade, né? Não é possível falar geneticamente, biologicamente, de uma superioridade masculina sobre a feminina. É possível a gente falar sobre diferenças que nós trazemos dentro de nós, né? Dentro da identidade de gênero de cada um. Nós temos diferenças e cada um vai contribuir socialmente da maneira que melhor lhe couber, né? Na gestão, a gente fala, inclusive, de gestão por competência. Você vai colocar no mundo, na sua prática de trabalho, na sua prática de ensino, aquilo que é melhor seu, que melhor você tem para oferecer, né? Então, a gente precisa sim desconstruir essa ideia do machismo e, mais do que isso, a gente precisa combater o discurso de que o feminismo vem para oprimir aos homens. Não é isso que se está falando, na verdade, né? Pode ser que todos esses movimentos tenham ideias e pessoas pregando certas coisas que não condizem de fato com que os teóricos, os estudiosos estão falando sobre isso, mas a ideia é que a gente construa uma sociedade de respeito, né? De igualdade de condições, né? E não de dizer que a mulher vai ter os mesmos fatores biológicos que o homem, isso nunca, mas um sistema de opressão que nos faz estar numa sociedade que entende que o homem é melhor do que a mulher, aplaca milhares de mulheres, gera feminicídios e assim por diante. Então, a gente precisa destituir tudo isso, destituir esses preconceitos no ambiente escolar, para que a gente comece a falar de fato de respeito, né? Então, o feminismo, que eu citei há pouco, é um movimento social e político que busca alcançar a igualdade de gênero. Inclusive, o feminismo, as teóricas feministas, inclusive pretas, têm falado da interseccionalidade, que dentro do feminismo é preciso considerar também as questões de raça, principalmente, mas as questões estruturais que oprimem e graduam, inclusive, as mulheres, né? Então, as mulheres brancas que tratam de igualdade precisam, inclusive, abrir espaço para que as mulheres pretas tenham mais visibilidade, para que elas sejam representadas nas mídias, nos ambientes de comunicação, nos ambientes escolares. A gente está falando de dar a mão ao próximo, né? De conceder, de fato, oportunidade
a quem não tem oportunidade na vida real, né? E cabe a nós, mais uma vez, sociedade, ir promovendo tudo isso, né? E a misoginia, ela é decorrente do machismo e ela é uma forma de ódio, desprezo, preconceito contra as mulheres, né? Com o simples fato, a base única do ódio é o fato de elas serem mulheres. E a gente tem visto isso muito forte, de modo muito preocupante nas redes sociais, com, enfim, vídeos dizendo que a mulher pode, o que não pode, ou qual é o tipo de mulher boa e qual é o tipo de mulher ruim, quando a gente deveria estar falando de humanidade, né? De fato, o que uma pessoa boa e o que uma pessoa ruim, a gente é capaz de dizer. Mas se uma mulher é boa ou ruim, pelo modo como ela se comporta, aí já é bastante delicado, né? Precisa de uma revisão. A gente tem valores éticos, valores de justiça social, e isso está para todos. Todo ser humano pode ser ético e justo, mas todo ser humano também pode ser aético e injusto, né? Então, é muito importante combater a misoginia, até porque, como eu falei, a misoginia hoje mata milhares de mulheres. Pela última estatística que eu olhei, morrem em torno de 6 mulheres a cada 11 minutos, enfim. Esse dado eu precisava confirmar, mas é um número absurdo no Brasil, e tudo isso é fruto da misoginia posta aí, né? Sem falar nos milhares de negros que estão morrendo anônimos, e a sociedade tem fechado os olhos, né? Mas é agora a hora de nós, dentro dos ambientes escolares, nos levantarmos também para dar força, para que ninguém mais perca a vida desnecessariamente, para que ninguém mais seja desrespeitado, enfim, para que todos estejam juntos nessa sociedade, né? E a discriminação de gênero é a prática de tratar uma pessoa de maneira desigual ou injusta com base em seu gênero, né? Então, é a forma da misoginia voltada aos papéis de gênero, né? Ou seja, o que eu quero dizer é um modo de ódio, um modo de preconceito posto em comportamentos violentos, de discriminação mesmo, né? De injúria de toda a população que se identifica fora do gênero masculino e feminino e que precisa ser representada, né? Inclusive aqui eu trouxe a nova bandeira LGBTQIA+, ela ganhou mais cores e esse novo formato, porque aos poucos o movimento vem mostrando que cada um é um e que cada um vai ser dentro de si, e naquilo que diz respeito apenas à pessoa, ela vai ser o que ela quiser, ela vai desconstruir esses papéis construídos e que as colocam dentro de caixas, né? A gente precisa se abrir para a diversidade, se abrir para a gente ser quem a gente quer, mas também para que o outro tenha liberdade, livre-arbítrio para ser o que bem entender, né? E aí, quais são os impactos dessa sociedade não inclusiva, né? Que promove todos esses preconceitos, né? A gente tem desigualdade e injustiça estruturais, né? Exclusão e marginalização. Então, uma parcela da sociedade que não é detentora desse poder, ou mais especificamente desse privilégio, ela é excluída de oportunidades, e aos poucos vai sendo excluída economicamente, silenciada, né? Ela vai sendo colocada marginalizada mesmo. A gente tem as formas de preconceito e discriminação, que a gente falou há pouco, que geram um tratamento diferenciado e violento, né? E isso afeta as pessoas de uma maneira bastante preocupante, porque afeta a autoestima, gera estresse crônico, ansiedade, depressão. A gente tem casos, inclusive, de suicídio, das pessoas não se verem aceitas pela sociedade. A gente tem rompimentos familiares graves, né? De pais que não falam com os filhos, enfim, que preferem romper com a relação fraterna, com a relação de amor e suporte a ter um filho gay, né? E a gente precisa rever que, enfim, repensar o amor, né? Tirar um pouco das regras do amor para que a gente possa simplesmente amar as pessoas, compreender e escutar, para depois, enfim, se conviver mesmo, se aceitar, enfim, estar ali junto, promover o suporte que a pessoa precisa para ela ser o que é, né?
Além disso, todas essas formas de preconceitos vão gerar disparidades na saúde, na expectativa de vida de alguns grupos. O grupo LGBTQIA+, tem uma expectativa de vida bastante preocupante no Brasil. Eles são mortos mesmo. A expectativa é em torno de 36 anos. Imagina, eu estaria próxima da morte, assim. Enfim, se fosse LGBTQIA+, a minha orientação não fosse hétero, cis, e se eu não tivesse o privilégio socialmente construído de ser uma mulher branca que se enquadra no padrão dito família tradicional, né? Então, essa disparidade na expectativa de vida é fator de morte, e eu acho que quando a gente fala de morte, efetivamente, a gente não está falando de dignidade, assim, não tem nem o que se discutir. Mas nas escolas a gente pode discutir ética e justiça social para que essas mortes sejam evitadas, isso com certeza, né? Com respeito a todos, e é só isso a base da desconstrução do preconceito, né? Enfim, essas pessoas são afastadas da sociedade, mais do que isso, e aqui eu trouxe, inclusive, um olhar do discurso dos indígenas brasileiros, de que há um apagamento, de fato, dos saberes ancestrais, não só dos indígenas, mas essa daqui também é uma causa preta, mas a gente ignora, sociedade, né, ignora que eles trazem conhecimentos ancestrais, que eles trazem medicinas específicas, que eles têm uma outra forma de se relacionar com o mundo, uma outra estrutura intelectual de entendimento da realidade, e a gente simplesmente nega isso com uma visão ocidental e passa a ditar as regras dessas culturas, gerando, de fato, um apagamento, um silenciamento e, mais do que isso, extermínio mesmo, né? O que é grave. Então, assim, se a gente considerasse a diversidade para construir soluções para todos, a gente consideraria, inclusive, esses saberes, essa possibilidade, essa riqueza que essas pessoas trazem em sua ancestralidade, esses saberes, enfim, geraria desenvolvimento econômico, diferencial estratégico para o país. A gente precisa tratar isso no âmbito escolar para que, mais uma vez, as futuras gerações possam abarcar toda essa riqueza, enfim, e transformar o país em um país para todos, né? Além disso, a gente tem como impactos a perda de talentos e recursos tecnológicos, tecnologia também. Quando a gente fala desses saberes, a gente está falando, sim, de modelos de construção arquitetônicos, enfim, de tecnologia de todos os modelos possíveis, né? Da medicina, que eu falei há pouco, né? A gente reduz o capital social, então as nossas diferenças vão sendo apagadas, e aí fica todo mundo muito lacônico. Isso significa que é todo mundo muito igualzinho, como se a gente fosse criado num sistema padrão em que as identidades não podem se expressar, as individualidades não se manifestam, e a gente reduz o nosso capital mesmo, a gente empobrece como sociedade, né? A gente tem violação de direitos, a gente tem destruição de patrimônios históricos, culturais e ambientais, a gente precisa se atentar, né? É grave a destruição de patrimônios, a gente não consegue nem quantificar em termos econômicos mesmo para o país, o quanto a gente tem perdido com esses preconceitos, né? Então, gera empobrecimento do país mesmo, empobrecimento econômico, quando o país não é inclusivo, né? O apagamento da identidade, que a gente já falou bastante, e a obstrução de acesso, e aqui, em especial, eu trago o caso das pessoas com deficiência. A obstrução de acesso é grave também, é uma forma de destituir a dignidade da pessoa, porque você não permite que ela esteja nos ambientes, né? E aí, eu trago aqui também os impactos da misoginia. Então, a gente tem disparidades salariais gravíssimas, né? A mulher engravida, sim, mas a gravidez é uma riqueza social também, é a forma da gente gerar a futura geração. A gente tem aí agora o Japão com programas para atrair estrangeiros, porque o país deixou de crescer em termos demográficos, né? O país está envelhecendo e encolhendo. Vejam, isso trata também de questões econômicas, isso trata também de toda a riqueza cultural do país, de manutenção da cultura. O Japão está bastante preocupado. Então, a mulher, quando engravida, ela está fazendo bem
social, integral. Eu não estou dizendo que toda mulher deva engravidar, mas a mulher que engravida deve ser respeitada como aquela que promove o desenvolvimento das futuras gerações, da humanidade e do país, né? A gente tem a segregação ocupacional, que é o que eu falei, o preconceito das formas de trabalho, né? A gente tem falta de representação na política, outras formas de desigualdade, mas, enfim, as demandas femininas, inclusive das mulheres que estão dentro de casa, que optam por serem donas de casa, não são representadas politicamente. Então, é importante a gente falar na representatividade, é importante que a nossa voz seja escutada, né? E aí a gente tem abusos sexuais e a restrição do desenvolvimento pessoal das mulheres, né? Aqui eu trouxe um pouquinho da estatística que eu tinha colocado, que o Brasil bate recorde em feminicídios com uma mulher morta a cada 6 horas. É grave, 6 horas. Então, no dia de hoje, quantas vidas a gente ainda pode perder que poderiam estar conosco, né? Que a gente poderia evitar, que é um problema de saúde também, né? Então, como que a gente pode refletir sobre essa diversidade toda para promover o desenvolvimento humano, né? A reflexão sobre a igualdade de oportunidades, ela é preliminar, né? Então, todas as crianças em ambiente escolar têm o direito de receber uma educação de qualidade, independente da sua origem, do seu gênero, da sua orientação sexual, da sua religião, enfim, da sua deficiência. E aí a gente tem que parar um pouquinho para falar também da orientação sexual das crianças, porque é o que eu falei, quando a gente tem as características iniciais, primárias do sujeito, ele ainda não é um sujeito sexualizado, ok, gente? Mas, no segundo momento, quando a gente passa a desenvolver as características secundárias, a gente já tem um sujeito criado dentro dessa escola de gênero, que a gente falou, dentro daqueles papéis já previstos socialmente, ele já entendeu algumas questões sociais, mas ele passa a não se encaixar dentro desse modelo. Então, aí é importante que a escola faça o acolhimento. A gente não está falando que a escola tem que ser partidária, mas a escola deve acolher e deve entender a unidade de cada sujeito, a identidade de cada um. A escola tem o papel, sim, de trabalhar a diversidade. Se essa criança, se esse adolescente começa a se manifestar pela identidade dele, pela unidade dele, cabe à escola sentar com a família, sentar com a sociedade e dizer: a gente exige pelo menos respeito, né? Então, tem que ter esse respeito. A conversa, ela é para fins educacionais, não é para fins de determinação daquilo que a pessoa deve escolher, mas para a promoção de respeito, né? E aí, o que a gente pode fazer, de fato, né, no ambiente educacional? A primeira coisa, a gente deve enriquecer este ambiente, né? A gente deve estimular o pensamento crítico, sentar, conversar, ampliar as possibilidades de aprendizado, ok? Para que essas pessoas possam enfrentar todos esses modelos de diferença no ambiente globalizado, para, inclusive, formar os futuros trabalhadores do país, para que depois eles possam cair no mercado de trabalho e entender que o colega de trabalho é diferente dele, que o colega de trabalho vai fazer opções diferentes, inclusive se essa pessoa vir a se tornar gestor, esse gestor tem que entender que ele tem que aproveitar o potencial máximo de cada um, né? Então, olha como isso vai se perpetuar em termos de sociedade, né? Os médicos são formados por professores em sua base, né? Os advogados são formados por professores em sua base. Então, promover a ética e essa discussão no ambiente escolar vai gerar profissionais que respeitam a dignidade dos demais, né? Além disso, a gente tem que combater efetivamente o preconceito, né? Para que estereótipos e atitudes discriminatórias não sejam aceitas em ambiente escolar, né? E aí existem diversas formas para promover esse combate, desde preliminarmente palestras, enfim, e orientações, até uma postura pedagógica mais próxima e assertiva de conversas, de sensibilização direta com os alunos, né? A gente tem que pensar na formação de líderes. Nossa, mas a gente vai formar líderes dentro da escola, com crianças.
sim, a gente está formando, inclusive, o que eu falei, os futuros trabalhadores da nação, né? Então, a gente tem que dar a eles a ideia, a concepção de liderança. A gente não deve estimular a competição, mas a gente deve ensinar essas pessoas a falarem, a se portarem ou a representarem as suas próprias ideias. E isso é uma postura de liderança, né? É o encorajamento desse aluno para que ele represente os seus valores, para que ele represente dignamente aquilo que ele acredita, né? Isso é a formação de líderes. E mais do que isso, o trabalho da ética e da justiça social nas escolas vai promover líder não só dentro das instituições econômicas, enfim, das corporações e das empresas, mas também líderes políticos. Vai promover um trabalho intelectual para que esses líderes possam representar depois politicamente a nação. Então, a gente está aí tratando de uma permeabilidade da educação, né? Como que a educação pode fazer essas pessoas criticamente pensarem por si. O papel do professor é oferecer bases para que essa pessoa desenvolva um olhar, uma análise mesmo da realidade posta e encabece ou se sinta encorajado a enfrentar os desafios sociais e a promover as mudanças que os valores dessa pessoa asseguram a ela, né? Além disso, a gente tem a definição de currículos inclusivos. É muito importante que antes dessas práticas pedagógicas, o currículo já preveja algo inclusivo, assim como essa semana pedagógica aqui da faculdade, né? O currículo inteiro da semana pedagógica é voltado para a promoção da inclusão, de certa forma, dentro do ambiente escolar. É para discussão, é para troca mesmo, é para que a gente possa passar aquilo que a gente tem de conhecimento, mas também para que a gente possa ouvir, porque a grande qualidade do professor contemporâneo é saber escutar, é saber a demanda do seu aluno para que isso possa ser construído junto a ele, né? A gente tem a necessidade da formação dos professores, então a gente está falando aqui daqueles que vão estar próximos aos alunos, né? Então a gente prepara o currículo, prepara o plano que vai ser feito educacional e prepara os profissionais que vão trabalhar com isso, né? Para que também a discriminação não seja aceita e as questões estruturais sejam desconstruídas junto aos formadores, para que eles possam trabalhar ali de modo correto, reto mesmo, dentro dos ambientes de sala de aula. E o material didático deve ser diversificado. E aqui é preciso cuidado, porque quando a gente fala sobre isso, né, agora na educação a gente tem que ter muito trato com as coisas, né? Um material didático diversificado, ele vai trazer os saberes ancestrais que eu falei, as tecnologias ancestrais que eu falei. Ele não vai promover ideologia de gênero. Gente, não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando de inclusão e respeito. A gente está falando de considerar saberes que estão sendo apagados, de destituir a violência, tá? Então, é sim importante um material didático de fontes diferentes, né? De análises de mundo diferente. A ideia é oferecer ao aluno suporte, amparo, para que ele possa construir o conhecimento dele, ok? Rodas de conversa são práticas pedagógicas bastante efetivas, porque ali pode-se fazer um mapeamento, inclusive, do que vai vir a ser trabalhado depois pelos professores. A parceria com a comunidade é essencial, porque, como eu falei, a gente tem um sistema estrutural, né? Um sistema complexo, e compreender a comunidade, os anseios da comunidade é promover o respeito, né? A comunidade, ela precisa ser ouvida e trabalhada também para que esse currículo diversificado das escolas seja compreendido, para que a gente possa, de fato, combater os preconceitos, inclusive junto ao trabalho dos professores, que são historicamente bastante perseguidos, né? Trabalho voluntário e ação social, em geral, não só para alunos, mas para a comunidade também, as coloca mais próximo do sofrimento alheio, né? Para que elas possam se transformar, para que essas pessoas possam amadurecer frente aos próprios preconceitos, né? E as políticas institucionais claras de combate ao bullying, ao assédio, à discriminação, devem estar postas em cartazes da escola,
nessas próprias rodas de conversa, em bilhetes encaminhados aos pais, para que vá se criando mesmo e se fortalecendo o valor da dignidade, né? A promoção da representatividade, e aqui eu trago esse ponto como destaque assim, dessa palestra, para a gente já se encaminhar para o fim, mas dentro das escolas, promover a representatividade, o empoderamento é essencial, e volta um pouquinho no que eu falei das lideranças. Então, quando a gente concede algum tipo de espaço para que, na forma de um grêmio estudantil, representantes pretos possam se manifestar e ter acesso direto aos coordenadores e diretores das escolas para dizer quando que eles se sentem discriminados e as oportunidades que eles querem que sejam pelo menos discutidas e consideradas, a gente começa a dar poder para essas pessoas no sentido de promover a dignidade, no sentido de analisar as práticas pedagógicas postas para que elas sejam corrigidas, se for o caso. E a gente começa a criar lideranças que falem sobre os valores que a sociedade branca ocidental não consegue alcançar. Então, olha que legal, a gente começa a dar ouvidos mesmo. É uma proposta bastante inovadora que eu estou trazendo aqui, né? Mas é isso, a gente ter líderes sociais dentro das escolas representando papéis que estruturalmente tem ali a estrutura os oprimindo, né? Então, uma representante das mulheres, um representante dos pretos, um representante deficiente, para que junto ao Grêmio Estudantil eles ofereçam propostas para que a sociedade e a comunidade escolar inteira se reveja, é essencial. E é uma forma da gente começar a ouvir essa população. Não só isso pode ser estendido também para as lideranças comunitárias que vão se comunicar com a escola e assim por diante. Mas promover a representatividade e oferecer espaço para essas pessoas é papel das escolas, é papel dos professores e é papel dos privilegiados. A gente precisa ouvir essas pessoas sem, enfim, sem os nossos preconceitos, sem as defesas, né? É preciso uma troca justa. Né? E o contato e a sensibilização da comunidade, né? Que a gente já falou um pouquinho. Além disso, as escolas podem ter uma atuação que alcança a sociedade de fato, né? Muitas vezes o ambiente escolar ele fica ali restrito nele, mas os próprios alunos têm um capital intelectual extraordinário. A geração que vem, ela sempre vem ensinando muito, ela sempre vem com a inovação, com as tecnologias, enfim, com o movimento, a gente chama de Zeitgeist, né? O espírito do tempo. Ela vem com o espírito do tempo da nova geração, então ela tem um olhar diferenciado e campanhas diversas podem ser feitas para que a sociedade entenda o que essas crianças estão querendo falar, o que esses adolescentes estão querendo falar. Então, campanhas midiáticas de promoção de inclusão, aproveitando aí as mídias que a gente tem, são ótimas ferramentas, né? Então, fazer um trabalho de escola em que os alunos, autorizados pelos pais, né, façam vídeos promovendo o respeito, promovendo a ética. Hoje é uma ferramenta que a gente tem que alcança socialmente muito mais do que os nossos alunos, e os alunos adoram, se sentem representados, né? E assim por diante, as próprias campanhas de trabalho voluntário que eu citei podem envolver os pais, pode envolver reaproximação de famílias, é o dia da família que a gente tem ali na escola, mas ampliando o olhar mesmo, usando todas as ferramentas que a gente tem disponíveis, né? Então, aqui, esse último slide traz algumas ideias assim, de inovações que a gente pode trazer para o ambiente escolar, que extrapolam ali a aula expositiva e a transmissão de um conhecimento unilateral e que não forma a análise crítica do aluno. O que a gente está falando é respeito, então é escutar e ser escutado, é aprender a considerar a diferença, né? E tudo isso vai ser construído por meio dessas estratégias. Enfim, basicamente, esse é o conceito dessa palestra, né? E uma outra ferramenta que a gente pode contar são os grupos de apoio e mentoria, né? Que oferecem um espaço seguro para que os alunos possam compartilhar experiências e receber orientação. Então, se existiu alguma forma de bullying dentro da escola, a primeira forma de atuação da escola após o acolhimento, né, é ter
a formação das rodas de conversa, a escuta das lideranças estudantis, né, e a promoção desses grupos de apoio e mentoria, porque a violência gera impactos emocionais nos alunos. Então, é preciso que os alunos que sofreram essas formas de opressão também sejam acompanhados e escutados. Eles precisam, sim, de uma atenção diante de uma violência, né? E os grupos de mentoria podem auxiliar a escola e a família nisso, né? Então, é importante lembrar que o combate ao racismo, à discriminação de gênero e à misoginia no ambiente escolar não deve ser apenas uma ação isolada, mas sim uma abordagem integrada que permeie todas as áreas da escola, né? Que abrace a escola e o desenvolvimento social, de uma forma geral, né? Então, para combater a discriminação e os seus impactos sociais, é importante um compromisso coletivo para promover essa igualdade, a inclusão, a justiça, né? O que envolve a revisão de leis e a implementação de novas leis, né, antidiscriminação, a criação das políticas inclusivas efetivas, que funcionem, postas em prática, né, a educação sobre diversidade e respeito mútuo, além dos esforços para promover essa conscientização e as mudanças de atitude, né, respeito mesmo, e a redução da violência, certo? Então, aqui a gente está falando, quando a gente fala de, enfim, combate ao racismo, a discriminação da identidade de gênero e a misoginia, por fim, a gente está trabalhando assim de aceitação das individualidades, aceitação, respeito e promoção da dignidade. Acho que é basicamente isso, gente. Obrigada por terem ouvido. E aqui eu falei que, só mais uma coisinha, a apresentação vai ficar disponível para os alunos. Deixa eu só compartilhar mais um pouquinho, professora Luciana, só para encerrar, para os alunos verem, né? Que eu falei que eu ia trazer as sugestões de aprofundamentos e leituras de autores pretos e LGBTQIA+, todos esses estão aqui ao final dos slides, mas enfim, vou dar uma paradinha agora, porque como o vídeo está no YouTube e vai ficar gravado, vou passar rapidamente para que as pessoas possam ver. E aí, enfim, deixo até como sugestão que a gente coloque na descrição, se for o caso, mas já está aqui na apresentação. A gente também se compromete com isso, então aqui tem muita coisa sobre a interseccionalidade que eu falei, sobre saberes indígenas, sobre o lugar de fala, inclusive trazendo Jamila Ribeiro, e é isso. Obrigada, agora sim. Nós que agradecemos, assim, fomos brindados aqui com uma palestra excelente, importante, potente, super didática, né, que trouxe várias questões que nos atravessam, que atravessam as escolas, e, acima de tudo, né, uma palavra, né, que é um conceito, uma palavra que você trouxe logo no início, né, uma questão ética, pensar eticamente essas questões, né, enquanto princípios que norteiam nossa moral, nossa conduta, nosso comportamento em sociedade, né? Porque quando a gente fala de espaço escolar, você não está falando só de você, né? Você está falando de um coletivo, você está falando de relações, né? Você está falando, você quer uma escola que acolhe ou uma escola que expulsa, uma escola que bota para fora, né? A gente tem vários relatos de pessoas trans, negras e tal, que foram embora da escola porque sentiram a escola um lugar de rejeição e não de acolhimento, né? Então, sim, professor, só interrompendo rapidamente, muitas vezes o comportamento disruptivo do adolescente, ele quer dizer alguma coisa, então muitas vezes ele está se sentindo oprimido de alguma forma, e até com os grupos de apoio, com a representatividade que eu falei, talvez a gente tivesse o espaço de acessar melhor esses estudantes e trazê-los para perto, né, e trazê-los para a compreensão de que a gente pode transformar a sociedade de outras maneiras. Até, inclusive, estou olhando os comentários dos alunos aqui, que a revisão das políticas públicas é, sim, essencial, né? Então, enfim, desculpa te interromper, mas achei relevante. Não, imagina. Não, claro, imagina, eu ia falar exatamente isso. Não houve perguntas, mas muitos elogios, e né, os alunos colocaram aqui que gostaram muito. A gente também tem a presença da Luciana Mendonça, do Fábio Maia. Fábio Maia também tem
trabalhos e reflexões muito interessantes sobre a questão da inclusão, né? O próprio Instagram dele, ele faz postagens muito interessantes, as questões vale a pena também acompanhar. E aí o Ricardo, né, falou sobre essa questão das políticas públicas, né? É importante a nossa ação, né? Somos cidadãos, é importante que a gente haja, mas que a gente também pressione o poder público e que a gente esteja atento também ao poder público para que ações efetivas. É importante a sociedade civil, a sociedade política, nessa relação, nesse diálogo, para que a gente consiga aí uma sociedade mais acolhedora, uma escola mais acolhedora, mais diversa e que valorize, né, essa diversidade. Então, pessoal, muito obrigado, professora, maravilhoso. Essa, como a professora falou, todas as palestras ficam gravadas aqui no YouTube. Então, gente, é muita informação, muita coisa boa. Assistam, reassistam, compartilhem, deem like, porque a gente precisa, né, espalhar e abrir cada vez mais espaços para essas discussões. Obrigada, professora, obrigada a todo mundo aí. Eu que Obrigada, agradeço. Rodrigo, no estúdio em Obrigada, Brasília. estúdio. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau.